Olá pessoal, como estão todos? Espero que bem na medida do possível, né? Temos que conviver, infelizmente, com esses problemas aí, mas é aquela coisa, pessoal, a gente não pode parar, não é isso? Infelizmente, acredito que nenhum de nós estávamos preparados para passar por esse tipo de coisa que está acontecendo agora. Então, é preciso muita força, muito discernimento para que a gente possa dar continuidade à nossa vida, aos nossos afazeres, mesmo que de forma reclusa, que é realmente necessário, não é isso? Mas vamos em frente, gente. Olha só, aqui nessa sala, nós estávamos um pouco mais avançado do que no primeiro período, não é isso? Com vocês, eu já tinha vencido todo o conteúdo de recrutamento e nós estávamos terminando a nossa prática de recrutamento, certo? Então hoje, aqui, eu estou gravando esse slide não, é uma revisão de conteúdo, certo? É uma revisão de conteúdo apenas do que nós vimos nas nossas aulas, ou seja, no processo de recrutamento. Como nós vimos, todas as práticas de recrutamento, a contextualização, tudo aqui. Então, hoje nós iremos fazer uma revisão e vamos também, eu vou passar para vocês, deixar para vocês aqui no ambiente, na sala virtual, já uma atividade valendo os nossos 30%, certo? Vamos nos concentrar aqui, pessoal, para que a gente relembre um pouco, faça essa revisão, é necessário que nós entendamos bem como se dá o processo de recrutamento e eu espero que em breve estejamos na sala de aula para que a gente possa ver o conteúdo de seleção, certo? Quero avisar vocês já de antemão que se tiver alguma dúvida, pessoal, vão anotando aí que a gente vai tirando, certo? Eu vou já respondendo para vocês na medida do possível, ok? Bom, aqui nós vimos todo o processo de recrutamento e seleção, nós vimos que o recrutamento e a seleção, ele tem como base, é a base principal de um planejamento da força de trabalho, ou seja, as organizações, ao depender para aumentar a sua força de trabalho, é preciso que elas realizem realmente esse processo de recrutamento e seleção. É isso, deixa eu só ajeitar aqui um pouquinho que o título não está aparecendo para vocês. Certo? Deixa eu ver se eu consigo aqui, ótimo. Nós falamos disso aqui, do processo de recrutamento e seleção. Aqui nós falamos realmente de que era um conjunto de práticas, ou seja, nós conceituamos aqui o processo de recrutamento. Não é verdade, pessoal? Aqui também nós falamos um pouco sobre a seleção e o recrutamento, que são tarefas distintas. Nós deixamos bem claro isso, nós vimos bem claro isso, eu deixei bem claro para vocês que apesar do processo de recrutamento e seleção estar sempre aparecendo juntos, eles são processos totalmente diferentes, no entanto, eles estão interligados, um depende do outro, né? A seleção depende exclusivamente do sucesso de um bom recrutamento. Nós vimos isso em sala de aula, debatemos bastante em sala de aula isso, não é verdade? Aqui nós falamos também do início do processo de recrutamento, quando é que se dá esse recrutamento, quando é que ele se inicia. Lembra que nós falamos lá que se inicia quando algum departamento da organização faz uma solicitação requisitando um determinado colaborador para a ocupação de um cargo, não é isso? Nós falamos disso, que se inicia com a solicitação de contratação de pessoas de uma determinada área. Nós debatemos muito isso em sala de aula, não é verdade? Nós falamos também por que é que acontece, qual a necessidade de uma organização fazer um recrutamento. Nós falamos disso, que é quando acontece a rotatividade de colaboradores ou um aumento planejado no quadro de funcionário, quando logo no início do ano faz-se o planejamento estratégico e já se coloca nesse planejamento o aumento do quadro de funcionário ou de colaborador, é isso? Aumento circunstancial do quadro de pessoal, também quando se pretende aumentar o quadro de pessoal de uma organização, isso é definido lá também no planejamento,
Nós falamos disso. Nós citamos aqui também, debatemos muito sobre os tipos de recrutamento. Nós demos início ao recrutamento interno, né? Isso, nós demos início, pessoal, falando sobre o recrutamento interno, que é justamente quando acontece dentro da organização. Não é verdade? Isso acontece quando se quer transferir ou promover alguém. Não é verdade? Nós falamos também sobre o recrutamento externo, ou seja, quando acontece com pessoas que estão fora da organização. Nós deixamos isso também, ficou bem claro para você, eu tenho certeza disso. Por isso, exclusivamente só a revisão para vocês. Nós falamos também, pessoal, sobre o recrutamento misto. Ou seja, o recrutamento misto, acredito que todos vocês lembrem que o recrutamento misto, ele já está dizendo, é misto, é 50% do público externo e 50% do público interno. Nós falamos também sobre o recrutamento online, que hoje é um dos recrutamentos bastante utilizado, né? Isso, graças a Deus, que é bastante utilizado. Esse processamento online tem nos ajudado bastante em relação a isso. Essa via eletrônica, essa internet hoje muito avançada, com vários programas de recrutamento, ela tem ajudado bastante as organizações. Nós vimos isso e realmente é o futuro. É o futuro que já chegou em determinadas organizações, quando nele se realiza as entrevistas através do recrutamento e as entrevistas, a seleção, tudo é feito exclusivamente pelo Skype ou Escape, depende, e a pronúncia não importa, mas é isso aí. Nós falamos também sobre técnicas de recrutamento. Eu acredito também que vocês lembram disso aí, que são as técnicas de divulgação, como se deve fazer um bom recrutamento, como você deve divulgar o seu recrutamento, ou seja, você utilizando jornais, internet, redes sociais, indicação de funcionários, agências, universidades, sindicatos, centro de emprego, ou mesmo afixando nas vias públicas ou nos prédios públicos o seu tipo de recrutamento. Isso nós tivemos a oportunidade de fazer aí em sala, na nossa própria sala física da faculdade. Isso, e para mim, eu já gostaria de frisar aqui com vocês que foi muito proveitoso, certo? Foi bastante proveitoso. Todos vocês que se prontificaram a fazer o processo de recrutamento, aqueles que eu fiz o filme, hoje nós estamos utilizando aquilo ali como exemplo. Todos que passaram por esse processo foram bastante comprometidos. Eu vi na prática vocês realizando esse recrutamento, então para mim valeu muito a pena, certo? Eu espero sinceramente voltar já com o processo de seleção e vocês com as mesmas responsabilidades que vocês me demonstraram no processo de recrutamento. Aqui eu falei também de Chiavenato, onde ele diz o seguinte, que todos os tipos de recrutamento, eles apresentam vantagens e desvantagens, e nós discutimos uma a uma essas desvantagens e vantagens. Nós discutimos aqui as vantagens do recrutamento interno, que é a rapidez, a fonte de motivação, o maior índice de segurança, ou seja, se o meu candidato já está dentro da minha organização, eu sinto mais segurança no processo, eu sinto que aquela pessoa já conhece a organização e está pronta a ocupar um outro cargo. Nós vimos também que desenvolve espírito sadio de competitividade, isso também é uma vantagem. Nós vimos também que pode criar conflito, só que esse conflito não é um conflito com outra pessoa, mas sim com o próprio colaborador, né? Isso, ele fica em conflito, principalmente quando ele não tem como aproveitar a oportunidade é surgida dentro da organização, ele não está preparado para isso, então existe também esse tipo de conflito, é uma desvantagem. Nós vimos também a frustração de alguns colaboradores justamente por essa mesma falta de capacitação, no qual ele fica apático, fica desinteressado e muitas vezes ele pede até o desligamento da organização.
Lembram disso, pessoal? Nós vimos também aqui o bitolamento, é quando o colaborador ele sente que não foi privilegiado por aquela vaga e ele passa a ser um colaborador bitolado, ou seja, ele se prende apenas àquilo que ele tem que fazer. Ele perde, passa a perder o interesse por aquilo que ele faz, passa a ter uma visão totalmente direcionada apenas ao cargo dele, para de pensar em termos globais, ou seja, ele não vê mais a organização como um todo, ele vê apenas o que é da sua competência e nada mais. Esse bitolamento também é uma desvantagem do recrutamento interno. Agora nós vamos ver, pessoal, a vantagem do recrutamento externo. Essas aqui são vantagens. É uma das vantagens do recrutamento, sangue novo, ou seja, ela traz sangue novo para dentro da organização e alarga as competências existentes. Se os meus recursos humanos, o meu capital intelectual, ele já existe competências, com sangue novo ele irá aumentar essas competências. Ele renova e enriquece os recursos humanos, traz novas competências para dentro da organização. Nós vemos também que é desvantagem desse recrutamento, pessoal, a morosidade, ou seja, é um processo moroso, porque é demorado, vai se fazer ainda descrição, definição de cargo, divulgação e gastos também. Ele torna-se um processo mais caro porque ele existe despesas imediatas, ou seja, o que é que quer dizer com isso? Um recrutamento não espera. Ele não espera que 2, 3 meses para que isso seja feito. Ele se está no planejamento ou não, ou se aparece essa vaga, ou se surge essa vacância dentro da organização, é preciso que se faça de forma imediata. Então, o gasto também é imediato. Aqui as desvantagens do recrutamento externo. A insegurança é uma das desvantagens do recrutamento externo, porque eu não conheço aquela pessoa que eu vou trazer para dentro da organização. Conflitos também, origina-se conflito. Esses conflitos são desmotivadores entre os colaboradores, ou seja, muitos colaboradores possuem aquela habilidade que o recrutamento está procurando, mas eles não se sentem motivados em, muitas vezes, pleitear essa vaga. Então, eles ficam desmotivados por achar que já estão ali dentro e não foram aproveitados. As razões, pessoal, são inúmeras razões. Muitas vezes é o gestor que decide não aproveitar e muitas vezes ele também não demonstra que tem tais habilidades. Fica complicado se perceber isso, não é verdade? Agora, as vantagens do recrutamento misto. O recrutamento misto, pessoal, ele realmente é vantajoso. Por quê? Porque eu tenho duas vertentes aí, eu tenho 2 leques aí. Abre possibilidades variadas, né? Isso tanto eu crio oportunidade para o público externo quanto para o público interno. São 50% da vaga, como eu já falei anteriormente, 50% de vagas para o público que já está dentro da organização e 50% para os que não estão dentro da organização. A desvantagem é justamente, pessoal, encontrar um equilíbrio entre esses concorrentes. Muitas pessoas elas já vão achando que as 50 vagas internas vão ser preenchidas e as 50 externas também irão ser preenchidas com o pessoal dentro da organização. Ou seja, geralmente o pessoal que vem de fora, o colaborador, o candidato que pretende pleitear aquela vaga, ele já acha que está em desvantagens. Mas não é isso. Não é isso. Uma organização que usa de ética e transparência, ela realmente segue à risca o que está no planejamento e segue à risca também a cultura organizacional, a ética da organização. Então, isso é bem interessante se pensar dessa forma. Apesar deles acreditarem que estão em desvantagem, é preciso que o gestor de pessoa tenha uma habilidade de desconstruir esse pensamento. Agora, uma vantagem no recrutamento online. Ele reduz o custo, pessoal. Reduz o custo, reduz o tempo. E também tem aquela questão, uma facilidade muito grande de encontrar o perfil desejado. Nós falamos aí bastante no LinkedIn,
né? Isso no Facebook, no Instagram. Hoje estão utilizando escapou agora o nome. O Tinder, isso aí, é o Tinder. Estão utilizando o Tinder também para procurar algumas habilidades, algumas particularidades no colaborador. Essa rede social está começando também a ser utilizada, nós falamos disso. E a desvantagem desse recrutamento é justamente a impessoalidade, ou seja, eu não vejo quem está do outro lado, eu não sei quem eu estou recrutando, né? Isso pode ser que seja uma pessoa habilidosa, pode ser que seja uma pessoa que tenha um bom relacionamento interpessoal, pode ser que seja uma pessoa empática, mas pode ser que não. Então é um risco que o recrutador corre, e isso é uma das desvantagens do recrutamento online, certo? Aqui, pessoal, nós temos o resumo de tudo que nós vimos em sala, quer dizer, parte, né? Porque aqui tem seleção, nós vimos a definição da vaga no início, nós vimos a definição do perfil do candidato, isso nós fizemos na prática, em sala de aula, definimos vaga, definimos o perfil do candidato, fizemos triagem de currículos, né? Isso, e ligamos para convocar os candidatos. Então, no próximo, breve, eu acredito que breve, peço a Deus que breve, nós estaremos juntos novamente para a gente começar com a seleção, é quando a gente vai partir para as entrevistas, as aplicações de provas e testes e dinâmicas, e por fim, ver o que é uma emissão de laudo, um parecer, como se encaminha ao requisitante, como se faz uma análise conjunta e, por fim, dá-se a contratação. Então, tudo isso aqui, esse resumo, é justamente o processo de recrutamento e seleção de forma bem resumida que eu trouxe para vocês. E, pessoal, a gente fica por aqui. Eu acredito que vocês já têm ciência do que está acontecendo dentro da nossa faculdade. O nosso tempo tem que ser um tempo limitado aqui na aula virtual. Eu espero, pessoal, ter relembrado para vocês tudo o que vimos em sala de aula, e alguma dúvida, eu estou aqui na sala virtual para tirar qualquer uma dúvida, tanto aqui como estou à disposição também, pessoal, pelo WhatsApp. Quem tiver no meu Instagram pode me mandar direct, fiquem à vontade, certo? Não fiquem com dúvidas. Qualquer coisa, entre em contato comigo que eu estou à disposição de vocês, e espero em breve me encontrar com vocês novamente. E uma outra coisa, eu vou deixando aqui, estou deixando aqui o nosso estudo dirigido para que nós possamos fazer esse estudo dirigido em casa. Vocês terão 8 dias para me entregar todas as informações que estão contidas aí nessa atividade. Vocês precisam ler o artigo, pessoal, e responder esses questionamentos, porque essa será o nosso 30%, essa será a nossa nota, que vale 30%, e vocês terão 8 dias para me entregar. De hoje a 8 dias, na nossa próxima aula, nós faremos a atividade valendo a nota dessa primeira unidade. Tá bom, pessoal? Até mais, e um abraço para todos vocês, e paciência, pessoal, resiliência, certa empatia com os colegas, que tudo vai dar certo, tudo vai passar. Um abraço a todos e até o nosso encontro.